Luanda marchou, Malabo viu. E em Angola, o setor da energia e das águas celebrou quase meio século de existência. São três histórias que se cruzaram num único dia e que diz muito sobre o momento político e institucional que o país atravessa. Fique até o fim, porque há muito para falar. No dia 28 de março de 2026, Luanda foi palco de uma das maiores demonstrações políticas dos últimos tempos. Milhares de militantes e simpatizantes da UNITA saíram às ruas da capital angolana para assinalar os 60 anos do principal partido da oposição do país, num ato que foi muito mais do que uma simples comemoração de aniversário. Foi uma declaração de intenções. Foi uma mensagem direta ao poder. A concentração foi organizada pelo Comitê Provincial de Luanda e teve como ponto de partida o bairro de Vila Alice, de onde os participantes desfilaram em direção à nova sede do Secretariado Provincial. O percurso durou cerca de 1 hora, decorreu de forma tranquila e sem qualquer registro de incidentes. Mas ao longo do trajeto, algo foi acontecendo de forma orgânica e reveladora. O cortejo foi ganhando dimensão, com a adesão progressiva de mais participantes, o que transformou uma marcha já expressiva numa verdadeira demonstração de força popular. Adriano Sapinala, secretário provincial da UNITA Luanda, não deixou margem para dúvidas sobre o propósito do ato. Segundo ele, a iniciativa serviu para 2 fins concretos: reabrir a sede provincial do partido e marcar as comemorações dos 60 anos da UNITA na capital. Sapinala sublinhou ainda que as celebrações decorreram em simultâneo em todo o país, o que reforça a ideia de uma organização coordenada, com presença nacional e capacidade de mobilização territorial. Não é um partido que marcha apenas em Luanda. É um partido que marcha em Angola. O dirigente foi direto ao afirmar que este tipo de atos representa uma demonstração de força no momento político estratégico. A UNITA tem as eleições gerais de 2027 no horizonte e não quer que ninguém se esqueça disso. É importante, de quando em quando, fazermos esses atos para dizer que a UNITA não está distraída, muito menos desamparada, declarou Sapinala, acrescentando que o partido vai lutar para o primeiro lugar. A mensagem é clara. A UNITA não é uma força residual, não é um partido de protesto sem futuro. É uma organização que reivindica o poder e que acredita poder conquistá-lo nas próximas eleições. E há um dado que reforça essa ambição. Em 2022, a UNITA venceu em Luanda pela primeira vez nas eleições gerais. A capital, que durante décadas foi considerada um reduto do MPLA, passou para o campo da oposição. E a UNITA quer consolidar e ampliar esse resultado em 2027. Mas a marcha teve uma dimensão que ultrapassou as comemorações do aniversário do partido. Durante o cortejo, um grupo de ativistas que tinha tentado organizar uma manifestação independente, com o objetivo de apelar à libertação de presos políticos, aproveitou a boleia da marcha da UNITA para reiterar as suas reivindicações. Esse grupo tinha visto a sua iniciativa ser impedida pela polícia, o que gerou uma situação de tensão política que acabou por se refletir no próprio discurso dos dirigentes da UNITA. Sapinala manifestou total solidariedade aos organizadores da manifestação impedida, afirmando não encontrar razões válidas para o bloqueio. O secretário provincial revelou que a UNITA manteve contactos prévios com as autoridades para garantir a realização das suas próprias iniciativas. Aceitou inclusivamente alterar o itinerário inicialmente previsto a pedido das autoridades, precisamente para evitar sobreposição com a manifestação dos ativistas. Foi por isso que ficou surpreso com a decisão de impedir o protesto. Eu sei que a polícia é usada para impedir, mas a decisão não é da polícia, é política, afirmou, apelando aos decisores para respeitarem o direito à manifestação consagrado na Constituição angolana. Sapinala foi ainda mais longe ao abordar o tema dos presos políticos. Defendeu que os detidos estão a ser punidos por delito de opinião, o que constitui, nas suas palavras, um estado de policiamento permanente contra os cidadãos e os seus direitos. Criticou também propostas legislativas do Executivo, nomeadamente chamada Lei das Fake News, considerando que este tipo de legislação visa cortar as liberdades aos cidadãos e entra em contradição direta com a Constituição da República. Entre os participantes da marcha, o ambiente era de entusiasmo mesclado com preocupação. As principais queixas giravam em torno do custo de vida, com vários manifestantes a comentar que o país está mal e a lamentar que Angola, sendo um país rico em recursos naturais, continua a pagar salários baixos à sua população. Cândido João Mundo, um dos participantes, descreveu o momento como de grande alegria e considerou que a marcha foi uma prova da força da UNITA em todo o território nacional. Mas não deixou de lamentar que os angolanos estejam a passar mal, defendendo que o partido representa uma alternativa real para quem quer ver o país mudar. Alertou também para o crescimento da criminalidade entre os jovens, afirmando que muitos estão a enverdar pela bandidagem, e acredita que a chegada da UNITA ao poder vai alterar esse cenário. Rosa 60, vendedora ambulante, trouxe ao debate a realidade concreta do dia-a-dia. Apontou o aumento dos preços dos produtos alimentares como uma das maiores dificuldades que enfrenta, destacando as condições particularmente duras enfrentadas pelas mulheres angolanas, muitas das quais assumem sozinhas a responsabilidade de sustentar as suas famílias,
sendo mães e pais ao mesmo tempo, solteiras ou viúvas. Rosa foi ainda mais incisiva ao descrever situações em que mulheres que tentam trabalhar nas ruas levam chicote da polícia. Para ela, o MPLA não presta atenção e a UNITA. Ao contrário, pretende trabalhar com todos os partidos e unir os angolanos. Vale ainda registar que, para além da marcha da UNITA e da tentativa de manifestação dos ativistas, o governo provincial de Luanda também promoveu uma iniciativa alusiva ao mês da mulher que, segundo comunicado oficial, reuniu mais de 100 mil participantes, incluindo representantes religiosos. O governador provincial, Luís Nunes, manifestou preocupação com o aumento de comportamentos desviantes entre a juventude e defendeu respostas baseadas na prevenção, educação, celeridade da justiça e aplicação de sanções exemplares, sublinhando ainda a necessidade de proteger mulheres e famílias vulneráveis. Luanda viveu, portanto, um dia politicamente denso, com múltiplas forças a reivindicar espaço público ao mesmo tempo, e com mensagens que, no fundo, convergem para o mesmo diagnóstico. Há um país que precisa de mudança e que está à procura de respostas. Muito bem, caros amigos, saímos das ruas de Luanda e entramos no momento mais institucional, mas igualmente relevante, porque quando falamos de energia e de água em Angola, estamos a falar de dois recursos mais estratégicos para o desenvolvimento do país, e o Ministério responsável por esses dois setores completou, no dia de ontem, 49 anos de existência. Antes de tudo, vamos para a Glória Leonídio. Precisa de apoio jurídico com alcance internacional? Conheça a Glória Leonídio Limitada, com sede em Luanda e presença em mais de 10 países, incluindo Portugal, Brasil e França. Com mais de 4 anos de experiência, oferecemos soluções jurídicas nas áreas de direito migratório, vistos e residência, direito das famílias e sucessões internacionais, direito empresarial, aquisição nacional portuguesa e atos notariais. Somos movidos pela ética, inovação. Na Glória Leonildo, utilizamos tecnologia e atendimento personalizado para garantir resultados dentro e fora de Angola. Glória Leonildo Limitada, soluções jurídicas que atravessam fronteiras. Contacte-nos já, estamos prontos para lhe ajudar. Através do WhatsApp, mais 244 975 073 262. Website www.glorialeonildo.com. E-mail contacto@glorialeonildo.com. Está certo. Agora vamos para o Ministério da Água e Energia. No sábado, dia 28 de março de 2026, o Ministério da Energia e Águas de Angola, conhecido pela sigla MINEA, assinalou o seu 49º aniversário com um ato comemorativo realizado em Luanda. A cerimónia foi presidida pelo ministro João Batista Borges e reuniu um conjunto alargado de protagonistas do setor, membros da direção do Ministério, gestores de empresas tuteladas, quadros técnicos, trabalhadores no ativo e reformados. Foi descrito como um momento de forte simbolismo institucional, patriótico e histórico, e percebe-se porquê. Quase 5 décadas de um ministério que lida com dois dos recursos mais essenciais à vida cotidiana e ao desenvolvimento econômico de qualquer nação. Na sua intervenção, o ministro João Batista Borges centrou o discurso em 3 eixos fundamentais: o reconhecimento dos trabalhadores, a avaliação do caminho percorrido e o compromisso com o futuro do setor. Prestou homenagem aos trabalhadores no ativo, aos reformados e, com particular sensibilidade, aos quadros já falecidos, reconhecendo o contributo de várias gerações de profissionais que, ao longo de quase 5 décadas, ajudaram a construir, consolidar e expandir os serviços de água e energia em Angola. Esta dimensão humana do discurso foi um dos pontos mais marcantes da cerimónia, porque reconheceu que por trás de cada projeto, de cada barragem, de cada quilómetro de rede elétrica ou de abastecimento de água, há pessoas que trabalharam muitas vezes em condições difíceis, em regiões remotas, com recursos limitados. O ministro sublinhou que os avanços alcançados no setor resultam do esforço coletivo desses trabalhadores, da resiliência institucional e da visão estratégica do executivo angolano, destacando o papel do Presidente da República, João Lourenço, que tem atribuído caráter prioritário a este setor ao longo do seu mandato. Foram destacados projetos estruturantes que estão em curso e que representam, segundo o discurso oficial, expressões concretas da transformação que o setor está a atravessar. Entre eles, o sistema de abastecimento de água do Bita, a obra de Quilonga Grande, a barragem de Caculcabaça e os parques solares que estão a ser desenvolvidos em várias províncias do país. Estes são projetos de grande envergadura que, quando concluídos, têm o potencial de transformar significativamente o acesso à água potável e à energia elétrica em Angola, 2 serviços básicos que ainda hoje não chegam de forma consistente a todos os angolanos, particularmente nas zonas rurais e periurbanas. O discurso do ministro não ignorou este facto. Reconheceu que, apesar dos progressos alcançados, o setor continua a enfrentar desafios importantes,
nomeadamente no que respeita à expansão dos serviços a mais angolanos, à modernização tecnológica das infraestruturas existentes, à sustentabilidade das instalações e à melhoria contínua da qualidade do serviço prestado às populações. A celebração dos 49 anos do MINIA foi, assim, enquadrada como um momento de balanço honesto, de reconhecimento genuíno e de mobilização institucional para os desafios que ainda estão por resolver. O Ministério reafirmou o compromisso com a valorização do capital humano, a eficiência institucional, a ética pública e a construção de um setor cada vez mais moderno, inclusivo e orientado para resultados mensuráveis. A mensagem de encerramento foi direta: continuar a levar mais água, mais energia, mais dignidade e mais desenvolvimento às populações angolanas. Palavras que soam bem e que o país espera ver traduzidas em ação concreta nos próximos anos. E para terminar, saímos de Luanda e viajamos até Malabo, capital da Guiné Equatorial, onde decorreu a 11ª Cimeira da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico. E o presidente João Lourenço esteve no centro das atenções, não apenas como chefe de Estado angolano, mas como presidente cessante da organização, com um mandato de 3 anos para prestar contas e com um discurso que foi muito além das questões internas. Vamos ouvir. Em Malabo, capital da Guiné Equatorial, realizou-se no sábado, dia 28 de março de 2026, a 11ª Cimeira da Organização dos Estados de África, Caraíbas e Pacífico, a OEAC, uma organização que reúne 79 países e que assinalou, nesta ocasião, os seus 50 anos de existência. O presidente de Angola, João Lourenço, ocupou um lugar de destaque nesta cimeira por uma razão muito específica. Estava a encerrar o mandato de 3 anos como presidente rotativo da organização e chegou o momento de fazer o balanço. O discurso de João Lourenço nesta cimeira foi marcante pela sua amplitude e pelo tom crítico em relação à ordem internacional vigente. O presidente angolano apelou diretamente aos líderes dos 79 países membros da OEAC para que assumissem uma voz ativa e um papel interveniente na abordagem das grandes questões globais. Num contexto em que o mundo atravessa múltiplos conflitos simultâneos, João Lourenço pediu o fim das guerras em África, na Europa e no Médio Oriente, afirmando que os pontos de vista dos países de África, Caraíbas e Pacífico devem ser tidos em conta na busca de soluções para os problemas que ameaçam a segurança e a paz mundial. Mas foi a análise sobre a lógica das guerras contemporâneas que tornou o discurso particularmente incisivo. João Lourenço afirmou que o mundo se transformou numa selva, onde qualquer superpotência evoca um direito inexistente à luz do direito internacional, o do ataque preventivo, sustentado apenas na presunção de que alguém se está a preparar para atacar. Referiu o caso do Iraque, onde, nas suas palavras, nada foi provado, e traçou um paralelo com o que está a acontecer com o Irão. A mensagem era inequívoca. As potências mundiais estão a agir fora dos limites do direito internacional, usando a força de forma unilateral e discricionária, e os países do sul global não podem ficar em silêncio perante isso. O presidente angolano advertiu ainda que a economia mundial corre sério risco de entrar em profunda recessão. Enumerou os setores em perigo: a navegação marítima, o transporte aéreo internacional, o turismo, o comércio internacional e toda a cadeia logística de peças, componentes e matérias-primas essenciais ao funcionamento das indústrias. Segundo João Lourenço, todos esses pilares da economia global estão à beira do colapso. E colocou uma pergunta direta: quem vai assumir a responsabilidade final por esta situação? Numa passagem do discurso particularmente rica em memória histórica, o presidente evocou o colonialismo para explicar as dinâmicas atuais. Afirmou que os povos de África, Caraíbas e do Pacífico, por terem vivido durante séculos uma amarga experiência de dominação, reconhecem as mesmas motivações que estiveram na base do colonialismo, o controlo e a pilhagem das riquezas. E disse que essas motivações persistem no século XXI, apenas com argumentos diferentes. Hoje, segundo João Lourenço, fazem-se intervenções militares em qualquer ponto do planeta com o objetivo de controlar as principais fontes energéticas, o petróleo, o gás e os minerais críticos e estratégicos. A solução que o presidente angolano apresentou passou pela unidade e pela ação coordenada dos países do sul global. Defendeu que só através da coesão e da coragem coletiva será possível devolver ao mundo a lógica de cooperação com benefícios recíprocos, a defesa dos interesses coletivos de segurança, o funcionamento regular da economia global, a proteção do ambiente, a paz, a estabilidade e o respeito rigoroso pelas normas do direito internacional. Para além do discurso, João Lourenço foi distinguido com um prémio pelo trabalho realizado em prol do desenvolvimento da OEAC durante os 3 anos em que Angola ocupou a presidência rotativa. O troféu, uma peça de arte em cristal de formato triangular, foi entregue pelo secretário-geral da organização, Moussa Batraki, e reconhece os avanços alcançados durante o mandato angolano, que incluíram a afirmação da organização na esfera global, a valorização do capital humano, a preservação dos direitos humanos e a efetivação da Troika, mecanismo que permitiu à organização participar politicamente ao mais alto nível.
Foi também durante este período que se aprofundou a parceria estratégica com a União Europeia, materializada com a assinatura do Acordo de Samoa. Sob liderança angolana, a OEAC promoveu o desenvolvimento sustentável, impulsionou a integração económica e abordou desafios comuns como as alterações climáticas, a segurança alimentar e a transformação económica. As bandeiras escolhidas por Angola para a sua liderança foram a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, a boa governação, a transparência e a valorização da produção interna de cada país, com o objetivo de permitir um acesso simplificado dos produtos dos países membros a mercados mais abrangentes e com tarifas preferenciais. Ainda em Malabo, durante a mesa redonda de alto nível sobre mobilização de recursos, presidida pelo rei Mswati III, do Eswatini, Angola anunciou uma contribuição de 3 milhões de euros para o financiamento da organização. O ministro das Relações Exteriores angolano sublinhou que o secretariado da OEAC tem enfrentado dificuldades orçamentais que limitam a sua capacidade de responder às necessidades dos países membros, e a contribuição angolana surge como um gesto concreto de compromisso com o futuro da organização. A 11ª Cimeira de Malabo encerrou igualmente as comemorações dos 50 anos da OEAC, com a apresentação do relatório do Conselho de Ministros, cobrindo as atividades realizadas entre 2022 e 2025, que serviu de base para as decisões adotadas pelos chefes de Estado e de Governo presentes. UNITA marchou, Ministério da Energia e Água soprou 49 velas e João Lourenço foi a Malabo falar de paz no mundo em chama, enquanto Angola continua às escuras, com presos políticos e custo de vida a sufocar as famílias. Eu sou JHM e isto é Debate GTV.